Olá, eu sou a Daniele e junto com a Aleph, nós vamos falar sobre ultrassom na sanitização de frutas e hortaliças, para a disciplina de tópicos em princípios de conservação de alimentos da professora Alana Amar. Bom, vamos começar a falar sobre a sanitização. A operação de lavagem associada à sanitização, ela é considerada uma etapa crítica para a redução do número de micro-organismos em alimentos. E a sanitização, ela tem como objetivo destruir os micro-organismos patogênicos e reduzir os deterioradores. Porém, como os sanitizantes eles têm uma certa dificuldade em atingirem as células microbianas, ultimamente tem se buscado métodos mais eficazes, mais eficientes na descontaminação de superfície dos alimentos. Os sanitizantes à base de cloro, iodo, peróxido de hidrogênio, ácido peracético e quaternário de amônio, eles são os mais utilizados pela indústria de alimentos. Só que os sanitizantes à base de cloro, eles são os mais utilizados devido à sua ampla facilidade aí de uso, também com relação ao baixo custo, a atividade antimicrobiana e a dissolução completa em água. Bom, vamos falar agora sobre o ultrassom. O ultrassom, ele é uma faixa de comprimento de ondas, que pode ser utilizado como processo de conservação para poder eliminar a carga inicial dos micro-organismos presentes nos alimentos. E alguns estudos vêm mostrando que a associação dessa tecnologia a outros sanitizantes, ela pode proporcionar uma maior redução na contaminação microbiana. E também por ser um tratamento não térmico, espera-se que não altere as propriedades nutricionais e sensoriais do alimento. E a aplicação do ultrassom, ele requer a presença de uma fase líquida. Para isso, há ultrassons de banho, como nós podemos ver na letra A dessa imagem aí, ou sondas ultrassônicas de imersão, sendo que essas sondas elas são mais utilizadas para os alimentos. Ondas sonoras. Bem, a faixa de ultrassom ela vai de 20 kHz até 10 MHz, sendo que de 20 kHz até 1 MHz são os que a gente aplica em alimentos. E tem também o de alta e baixa potência, Ambos, os de alta e baixa potência, todos os dois eles são utilizados na indústria de alimentos, mas geralmente o de baixa potência ele é mais aplicado em alimentos, porque ele não vai mudar o estado físico e ele não altera o alimento. O ultrassom ele gera um efeito chamado cavitação. O que é cavitação? A cavitação é um choque de bolhas que faz com que formem os radicais livres e que possuem também uma capacidade oxidativa. E, desse modo, causam danos no DNA dos micro-organismos. E quando combinados com sanitizantes químicos, como por exemplo o NaCl2, o ultrassom ele permite uma maior penetração desses agentes oxidantes na membrana celular dos micro-organismos, resultando assim em uma melhor sanitização. Bom, e quais são as aplicações do ultrassom? O ultrassom ele pode ser aplicado com diferentes tonalidades na indústria de alimentos. E uma dessas aplicações são a inativação de enzimas, os processos de mistura e homogeneização, a extração de compostos, filtração, desidratação, secagem, cozimento, congelamento e descongelamento, sanitização, conservação. E ele ainda pode ser aplicado também em amaciamento de carnes, cristalização da lactose e gorduras, na emulsificação e no envelhecimento de vinhos. E como todo método de conservação tem as suas vantagens e as suas desvantagens, as vantagens do ultrassom é que ele acelera a taxa de esterilização dos alimentos e reduz também o uso dos conservantes químicos.
E a desvantagem é que esse método ele deve ser empregado associado também a outro tratamento. Bom, nós vamos falar sobre o artigo que nós escolhemos, que teve como tema a aplicação do ultrassom e ácidos orgânicos na sanitização de morangos. E logo abaixo eu deixei disponível o link, de modo que vocês podem acessar e ler o artigo completo, se desejarem. Bom, os registros de surtos, né, que envolvem o consumo de alimentos frescos, que são contaminados por micro-organismos patogênicos, eles ressaltam a relevância de um aprimoramento na sanitização pós-colheita desses alimentos. E visando isso, esse artigo ele tem como objetivo avaliar a aplicação do ultrassom, ácido acético e ácido peracético como tratamentos alternativos na sanitização dos morangos. Bom, o morangueiro é uma planta que pertence à família das rosáceas. Ele é originário de clima frio, mas eles podem adaptar-se a temperaturas amenas, entre mais ou menos 15 e 25 graus. E o morango ele é uma fruta não climatérica, ou seja, né, ela não amadurece fora do pé. Ela também tem uma vida útil curta. E suas propriedades sensoriais, como aroma, sabor, cor e textura, elas não são as únicas características que atraem o consumo do morango, não. Tem também aí o seu alto valor nutricional, como por exemplo os minerais, as vitaminas e suas propriedades antioxidantes. E por ser uma fruta fresca, o morango ele faz parte de um grupo de materiais que tem uma instabilidade microbiana, devido ao seu alto teor de umidade. Aqui eu coloquei uma morfologia do morango, só a título de curiosidade mesmo. Olá pessoal, me chamo Aleph e vou continuar falando a respeito do artigo de aplicação do ultrassom e ácidos orgânicos na sinalização de morangos. E esse artigo ele é muito extenso, então eu vou falar de forma bem resumida mesmo, só para ter uma base. E com consumidores cada vez mais exigentes, o consumo de alimentos como frutas e hortaliças já pronto para o consumo cresceu muito nos últimos tempos. E para aumentar para diminuir o crescimento microbiano, é, os compostos clorados são os principais agentes sanitizantes para a utilização. É importante também deixar bem claro que também tem os seus riscos, já que alguns agentes sanitizantes em contato com matérias orgânicas em princípio de decomposição pode ocorrer a formação de subprodutos considerados tóxicos. Então é muito importante estudar, no geral, produtos sanitizantes no processo alternativo na aplicação de compostos clorados e em frutas e hortaliças. Algumas estratégias dessas substâncias podem ser usadas junto também com a aplicação de ácido acético, ácido paracetílico e do ultrassom. E a vantagem dos ácidos orgânicos, que também podem ter uma ação antimicrobiana e, e não produzir subprodutos. O ultrassom em alimentos é uma técnica não térmica e tem a vantagem de diminuir o crescimento microbiano nos alimentos, que consiste em ondas ultrassônicas que meio que, como vocês podem ver na imagem, aumenta a intensidade e abaixa a intensidade. Com isso, a célula se expande, a célula dos micro-organismos se expande até haver um colapso. Repetindo esse processo várias vezes, diminui os micro-organismos. Resumo dos materiais e métodos. No canto direito, vocês podem ver um fluxograma falando dos processos na obtenção do morango. O morango, quando chegou lá no, no laboratório de pesquisa, de início foram
aquisição da amostra, seleção, lavagem, drenagem, sanitização dos tratamentos e depois análises microbiológicas e análises fisicoquímicas. Análises microbiológicas tende em olhar os mesofílicos, os aeróbicos, os fungos, os fermentosos e as leveduras, coliformes fecais a 35 graus Celsius e inteiramente inoculados. E as análises físico-químicas consistem em ver o pH, acidez, sólidos solúveis, reação sólidos solúveis totais, ácidos totais, vitamina C, autocianitos totais e resumo dos resultados de discussão. É uma apresentação bem breve mesmo e todas as imagens dos próximos slides também foram tiradas do artigo do aplicação do ultrassom e ácidos orgânicos na sanitização. Na figura do canto superior esquerdo é uma variação média do desvio padrão relacionado aos sólidos solúveis totais e acidez total. Já na outra figura mostra uma média de desvio padrão da vitamina C, tendo uma queda depois do terceiro dia. Depois do dia 3 até o dia 6, a quantidade de vitamina C voltou a crescer. Esse fato ocorre pela defesa da planta pelo estresse oxidativo. E depois do dia 6, a quantidade de ácido ascórbico voltou a cair. Nessa tabela 5, falando um pouco dos micro-organismos aeróbicos, podemos ver que, de novo, os melhores tratamentos também foram com ultrassom, em conjunto com ácido acético, tanto com ácido paracético. E também podemos ver aqui nessa figura ao lado aqui, que, que nos primeiros dias decaiu um pouco, aí só depois do sexto dia que voltou a crescer a quantidade de micro-organismos aeróbicos. Tabela 6, a contagem de coliformes fecais a 35 graus foi baixa em todos os padrões, porque em meio ácido, abaixo dos 4,5, que é não favorável para o crescimento desses micro-organismos, mas também melhores resultados em ultrassom em conjunto com ácido acético e em ultrassom em conjunto com ácido paracético. A contagem de fungos e leveduras na tabela 7 também podemos ver que, de novo, apresentou melhores resultados em ultrassom mais ácido acético e ultrassom mais ácido paracético. E podemos ver que nos primeiros dias, até o terceiro dia, houve uma queda na quantidade de fungos e leveduras, e depois do terceiro dia, teve um breve aumento até o sexto e aumentou de novo até o nono dia. Na contagem de Escherichia coli na superfície do morango, de acordo com a tabela 8, podemos ver aqui que, de novo, os melhores tratamentos também foram para o ultrassom mais ácido acético e ultrassom mais ácido paracético, e com os melhores resultados em relação a ultrassom mais ácido paracético. Conclusão: os tratamentos de sanitização aplicados preservaram as características fisicoquímicas do morango. E os tratamentos como o ultrassom em conjunto com o ácido paracético e o ácido acético promoveu melhor eficiência em relação aos micro-organismos. Contudo, isso indica que a sanitização propostas, com destaque para os tratamentos combinados, tem potencial para substituir os compostos clorados comumente utilizados na sanitização. Uma relação do artigo com a disciplina, podemos ver que, trabalhando em conjunto diversos tipos de conservantes de alimentos, em certas ocasiões, podem fazer mais efeito do que sozinhos. E, e também podemos ver que, dependendo do produto final, sempre vai ter uma estratégia de conservação do alimento mais adequada para eles. E também métodos inovadores, né? Que esse ultrassom com ácido é uma coisa nova e tem muito a agregar. E também eu queria agradecer a todos por ouvir até aqui. Muito obrigado e isso é tudo, gente.